A atitude dos pais frente ao autismo pode representar a exata diferença entre uma melhor e pior qualidade de vida para o autista e todos os que convivem com ele. Alguns pais não procuram um diagnóstico, não procuram um tratamento, porque já sabem que eles podem ouvir a palavra autismo. E muitos pais, quando recebem o diagnóstico, quando ouvem a palavra autismo, se negam a acreditar no que está acontecendo. Muitas vezes as falhas de diagnóstico precoce pode ser dos pais, por também não relatarem ou por omitirem a informação de alguma alteração percebida, né? Eles têm um certo receio. Claro que cada criança tem o seu tempo, mas uma vez identificado qualquer atraso nos marcos do desenvolvimento, tem que ser avaliado. O Rafinha teve um desenvolvimento normal até perto de 1 ano, fez tudo que toda criança nessa idade faz, deu tchauzinho, jogou beijo, balbuciou mamãe, desenvolvimento motor absolutamente normal. De repente a gente sente que ele começa a ficar um pouco mais introspectivo, um pouco mais quieto, parou de chamar, parou de buscar esse contato e foi ficando muito interessado em alguns brinquedos específicos que produziam movimentos repetitivos. Busquei no pediatra e tive muita sorte de ter um pediatra que de cara reconhecesse ali um comecinho de regressão, que é comum no caso de autismo. Nem sempre na prática isso acontece. Muitas vezes por falha na formação do profissional, outras vezes por um tempo escasso das consultas pediátricas, um tempo curto, onde o médico não tem a possibilidade de observar bem as reações da criança. No caso do Rafinha, o pediatra reconheceu logo os sintomas do autismo e encaminhou para o neurologista. O diagnóstico do Rafael demorou 5 minutos dentro do consultório do neurologista e é um diagnóstico clínico. O diagnóstico é fundamentalmente clínico. O que os exames podem nos mostrar é afastar outras doenças mentais que possam estar confundindo no seu diagnóstico. O neurologista é um dos profissionais que tem competência para isso. É evidente que ele precisa realmente, para poder fazer um diagnóstico mais precoce, ter uma experiência mais longa. É o momento que o chão se abre, né, e te engole, porque toda aquela expectativa que você tinha em relação a um filho, desde a gravidez, o segundo momento é a negação. Então não é possível que isso esteja acontecendo comigo, que alguém possa ter dado esse diagnóstico, né, em tão pouco tempo, em 5 minutos. Muitas vezes a família nega a ida de uma criança em tenra idade para um profissional que trata de doença mental. Mas não tem outro profissional que possa determinar com precisão esse tipo de problema. Começa a pesquisar no Google, né? Tudo que tinha sobre autismo. A gente começa a ler os sinais, os sintomas, e eu ia fazendo assim, ticando do lado deles, porque era a descrição do comportamento do Rafael, daquilo que tinha me chamado a atenção no Rafael, né? Então, na verdade, toda essa fase da negação durou muito pouco. O diagnóstico é clínico. Esse tipo de diagnóstico, ele deve ser bastante criterioso, cuidadoso e rápido. E aí você parte para um próximo momento, que é o que eu posso fazer para ajudar. Isso é uma sentença de incapacitação do meu filho para o resto da vida? Achar que a criança autista tem que ficar blindada, enclausurada e não se desenvolver, isso é a ideia do passado. As crianças autistas, elas progridem. Existem muitos instrumentos que você pode usar e lançar a mão para ajudar no desenvolvimento dele, né? E para tornar a vida dele muito melhor do ponto de vista prático, né? Muito mais funcional e, acima de tudo, muito feliz. Faz parte do tratamento a orientação e o treinamento dos pais. As pessoas que mais vão poder ajudar a criança, além dos profissionais, são os pais que vão estar convivendo com aquela criança o tempo todo. Quando o pai e a mãe começam a aprender a analisar o comportamento e potencializar as situações do dia a dia para ajudar aquela criança, mais aquela criança vai se desenvolver. Eu tenho acompanhamento com 3 fonoaudiólogos, mais a parte de terapia comportamental, e ele trabalha isso de maneira a aumentar a socialização dele, né? Quando a gente consegue ensinar os pais a potencializar a comunicação da criança, tem uma chance muito maior de ter um desenvolvimento da linguagem mais adequado
possível, até para ter maior independência possível. Uma família que não é treinada pode, sem querer, começar a oferecer as coisas e a criança não sente a necessidade de falar. Quando você tem um filho com uma dificuldade de comunicação, o teu instinto é ajudar ele. Deixa as coisas mais fáceis na mão. Na verdade, a gente teve que se reprogramar para fazer exatamente o contrário, tirar tudo da mão dele, né? Então, tudo que ele quer, ele tem que pedir, ele tem que solicitar. Isso é uma premissa de todo o acompanhamento dele. É fundamental que os pais conheçam os pais dos coleguinhas, que a criança com autismo receba os amigos em casa, que participe de grupos de convivência, que vai fazer grupo de teatro, vai fazer atividade física, que vá a todas as festinhas. Ele hoje está numa escola que na verdade é híbrida, onde existem crianças normais, né, entre aspas, com desenvolvimento neurológico, neurotípico. Existem crianças com alguma dificuldade de aprendizado junto com essas, né? Existem classes só para crianças com alguma dificuldade de aprendizado e existe também um atendimento 1 para 1. Um professor bem treinado, ele pode potencializar muito o desenvolvimento dessa criança. O primeiro passo é a gente transformar o aprendizado para uma coisa mais prática, com dicas visuais, com dicas de objetos concretos. A alfabetização dele foi toda preparada, né? Mas ele está alfabetizado, ele lê, ele escreve regularmente. Foi um esforço de adaptação de material e de adaptação de método. Ele brinca com outras crianças, ele tem toda a convivência de outras crianças e de professores e toda a situação escolar preservada. Normalmente, os autistas são muito ligados à rotina. É essencial que ele saiba o que vai acontecer. Então ele tem lá o quadrinho de rotina dele, todo dia quando ele mesmo acorda, ele vai lá no quadro e começa a organizar a rotina dele, que ele acordou, ele tomou leite, aí ele vai para terapia, aí ele vai tomar lanche, aí ele vai brincar, aí ele vai almoçar, escovar o dente, daí por diante. Ele mesmo, sozinho, organiza aquilo. Qualquer alteração nessa rotina para ele é muito complicado. A gente tem que negociar sempre. Ele acaba tendo muito menos episódios de frustração e muito menos momentos disruptivos, né? Que é aquela tal da birra, o chilique. Birra ou chilique não é característica de autista. Normalmente é tática de qualquer criança. A criança pede o brinquedo e o pai fala não. Então ela começa, pai, quero brinquedo. Depois começa a gritar, daí se joga no chão, começa a xingar, se debater. Daí bateu a cabeça na parede. Daí o pai não aguenta e dá o brinquedo. O que a criança entendeu disso aqui? Conforme ela vai variando o comportamento, quanto mais inadequado o comportamento, maior a chance dela conseguir o que ela quer. Ele tá lá no meio de um momento disruptivo dele lá. Nossa, mocinho, você não tem vergonha, não? Você não dá educação pro seu filho? Falam pra mim, né? Você não dá educação pro seu filho com esse tamanho se jogando no chão, né? Aí você vira pra pessoa e fala, olha, desculpa, mas ele é autista. Ele é o quê? Artista? Não, ele é autista, né? E é difícil, ainda existe muita desinformação. Quando a criança está lá, se jogando no chão, se debatendo, assim, claro que a gente vai cuidar para que a criança não se machuque nada, mas ela não pode ficar com a sensação de que aquele comportamento inadequado leva os pais a comprarem o brinquedo. O Rafael é muito afetivo, ele abraça, ele beija, ele se importa, ele tem um grau de interação muito, muito alto, né, com as pessoas que o cercam mais de perto, e principalmente com a irmã. Trabalho fora todo dia, quando vai chegando no final do dia, ele já começa a me solicitar, ele vai pedir, cadê a mamãe, né? A gente conseguiu ganhar do autismo. Se você quiser saber mais sobre bem-estar e qualidade de vida, acesse o nosso site, acompanhe as novidades do programa seguindo o Twitter do Edição Saúde e aproveite também para curtir a nossa página no Facebook. Até mais, tchau!